versículo 11, diz assim: na mesma hora, um anjo do Eterno chamou-o do céu: Abraão, Abraão. Pois não, estou ouvindo. Não baixe a mão sobre o garoto, não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho amado, sobre o altar para oferecê-lo a mim. E eu quero chamar a sua atenção para esta palavra. A primeira vez que o anjo falou com Abraão, ele disse: agora sei quanto você teme. Diga aí bem forte: temor. E na segunda vez, o anjo disse para Abraão: porquanto tu me obedeceste. Diga bem forte: obediência. Pai querido, nós te damos graças nessa noite por estarmos aqui neste lugar, na tua casa. É a tua casa, é a casa do Pai. Nós como filhos nos sentimos muito à vontade na casa do nosso Pai. Pedimos que nessa noite o Senhor derrame a tua bênção sobre nós, derrame o teu poder, fale conosco, fale comigo, fale com toda a igreja, com todo o teu povo. Dai-nos aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Nos colocamos em tuas mãos, à disposição do Senhor, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Digam amém, Jesus. Podeis assentar, queridos, podeis assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero dar para vocês essas duas chaves nessa noite. Você sabe para que serve uma chave, né? Chave serve para abrir portas. Essas duas chaves não são únicas, mas são duas chaves que vocês precisam ter na vida de vocês, para que portas sejam abertas. O tema semeando fala com a gente com respeito àqueles que trabalham na lavoura, aqueles que trabalham na terra. E não sei se todos vocês têm conhecimento do processo da semeadura, para quem trabalha na lavoura, mas existem algumas regras básicas para aqueles que semeiam. Existe até algumas coisas que são desconhecidas por outros, mas que alguns agricultores não abrem mão na hora de semear. São chaves que eles têm. Chaves. Aqueles que desconhecem, eu morei na Bahia por muito tempo, e lá eles têm uma maneira muito diferente de semear, de plantar. Aqui no estado de São Paulo, eu via muito tratores com aqueles implementos, né? Que eles colocam atrás do trator e saem pela terra trabalhando e cavando a terra. Eu não lembro o termo certo agora, até sei, mas arando, né? Arando a terra, gradeando a terra, enfim, todo um preparo para lançar semente na terra. Lá na Bahia a gente via as pessoas saindo com um enxadão em terra dura, né? Fazendo buraquinhos na terra, enquanto uns iam fazendo alguns buracos, outros vinham jogando a semente. Só que lá a gente não vê também as lavouras que a gente vê aqui, ou pelo menos via antes de chegar a laranja, né? Antes de chegar a cana de açúcar, víamos muitas lavouras. E lá a gente não via lavouras tão lindas, tão bonitas e tão produtivas como a gente via aqui. Então, para semear existem algumas chaves que são necessárias serem usadas para que haja uma resposta da terra.
E é muito lindo a gente meditar nessas coisas. Eu gostaria até de trocar em miúdos esse tipo de situação aqui, mas não é o foco agora, então vamos deixar para lá. Eu quando começo a falar desse tipo de situação, eu começo a viajar, eu acho lindo, e normalmente eu gasto um tempo falando desse tipo de coisa, de situação. Mas existem chaves para quem semeia, que são necessárias serem usadas, porque caso negligencie o uso destas chaves, a resposta da terra não é satisfatória. Não é satisfatória. O texto que nós lemos aqui fala deste homem magnífico, que nós até falamos que é o pai da fé, que é Abraão, que também era um general de guerra. E a Bíblia fala de um homem velho, que não tinha filhos, com uma mulher estéril, mas que o Senhor promete bênçãos e faz com que a esposa se torne uma mulher fértil, e que gera um filho, promessa, um filho que era a promessa de estender uma geração, uma posteridade numerosa, incontável, mas que de repente o Senhor Deus chama Abraão e faz um pedido para Abraão, pede esse filho que era único, e como o Senhor mesmo disse para Abraão, único e muito amado. Olha, queridos, Deus pede o filho único e muito amado de Abraão, chamado Isaque. Deus pede, viu, irmãos? Eu sei que muitos de vocês estão aqui com um pedido já na mão, para entregar para Ele, para que 2021 seja bênção. E você não está errado em fazer isso. Aliás, a proposta é essa mesmo, é semear. Mas preste bem atenção, Deus também pede. Deus também faz pedidos a nós. Jesus, por exemplo, pediu barquinho emprestado. Jesus pediu jumento emprestado. Jesus pediu ambiente, sala emprestada para celebrar a Santa Ceia. Deus pediu para Abraão o seu filho único e muito amado. Se você tiver ouvido, você vai ouvir Deus também pedindo algo para você. Se você tiver sensibilidade, você também vai ouvir Deus fazendo pedidos a você. Se você também sabe qual é a voz de Deus, você também vai ouvir Deus fazendo pedidos a você. E essa questão de saber qual é a voz de Deus é muito interessante a gente aprender, queridos. Quando é a voz de Deus? Quando é Deus falando? Quando é Deus pedindo? Discernir a voz dele. E Deus pediu para Abraão. E quando Abraão ouviu a voz de Deus, recebeu o pedido de Deus, ele não contestou, pelo menos não é o que nos consta. Ele não contestou, ele não saiu questionando Deus, ele não saiu perguntando por que isso, por que aquilo, como nós fazemos. Ele não saiu, Deus, por que isso? Por que o Senhor deixou isso? Por que o Senhor permitiu tal coisa? Eu não estou entendendo nada. Quem é o Senhor então? E se fosse nós,
no lugar de Abraão, certamente falaríamos para Deus: o Senhor é assim também, igual os homens, é que dá depois toma. O Senhor prometeu, o Senhor deu, agora está tomando. Não nos consta que Abraão contestou, questionou, murmurou, mas diz a palavra de Deus que a partir do pedido, ele começou a montar, preparar toda uma estrutura para atender ao pedido do Senhor, ao pedido de Deus. Ele montou uma estrutura, queridos, pois era uma viagem até onde Deus lhe mostraria, para que ele sacrificasse. Funcionários, empregados que teve que acompanhá-lo, montaria, a lenha, ele teve que montar uma estrutura, certamente a comida para a viagem, a alimentação para a viagem, até o momento que ele parou e olhou e viu ao longe o monte que Deus determinara. Diz a palavra de Deus que eles haviam caminhado por 3 dias, já haviam feito uma viagem de 3 dias. Então Abraão montou toda uma estrutura para aquilo, montou todo um aparato para poder atender o pedido de Deus. Isso é muito lindo, queridos, porque até para ofertar, até para sacrificar, até para entregar o próprio filho, Abraão deu uma atenção toda especial e cuidou de detalhes para poder atender o pedido de Deus, atender o pedido do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eu vi pouco tempo atrás uma irmã chegando com um envelope para ofertar na igreja, pastor. Entregou o envelope. Quando nós abrimos o envelope, dentro do envelope, as notas da oferta dela eram 0 bala. 0. As notas estavam quebrando, eram novinhas. Ela teve o capricho de ir no banco trocar o dinheiro, pedir notas novas para levar no altar de Deus. Eu achei isso maravilhoso, me chamou muito a atenção, porque eu percebi, sabe, o cuidado, a atenção que ela deu para aquele ato, para aquela situação. E eu vejo isso em Abraão, a atenção que ele deu para aquilo que ele iria fazer, o cuidado, o zelo. O coração deveria estar arrebentado, o coração deveria estar muito dilacerado, a sua mente deveria estar passando um monte de coisa. Não é porque ele fez de pronto, não é porque ele obedeceu, não é porque ele não questionou, que ele não deve ter. Gente, era um homem, era um ser humano. A mente dele deveria estar, ele deveria estar preparando tudo aqui, as lágrimas descendo, soluçando. Estou aqui viajando na história, estou aqui conjecturando, As lágrimas deveriam estar caindo enquanto ele rachava a lenha. As lágrimas deveriam estar caindo enquanto ele preparava lá a montaria. Mas Abraão deu a atenção necessária, teve o carinho necessário, o zelo necessário para com a obra
que ele iria fazer. Subiu ao monte para sacrificar, preparou o altar, colocou a lenha, colocou a oferta sobre o altar. Forte, em alto volume: Abraão, Abraão. E Abraão ouve e diz assim: eis-me aqui. E aí o anjo revela para Abraão a primeira chave observada na vida de Abraão. O anjo diz assim: agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você tem temor a mim. E temor fala de um profundo respeito. Um profundo respeito. Um profundo zelo. Temor fala de uma profunda reverência. Lembra quando as crianças não saíam correndo em cima do altar? Porque os pais não deixavam? Lembra? Alguns lembram, né? Lembra quando as pessoas chegavam na igreja, no templo, e só levantavam do seu lugar depois que o culto acabasse? Na verdade eu fui educado assim. Eu era molequinho, minha mãe sentava do lado dela. Quando chegávamos na igreja, ela falava pra gente assim: vocês querem ir no banheiro? Se vocês querem ir no banheiro, se vocês querem tomar água, vá agora, antes do culto começar, porque depois que o culto começar, vocês não vão levantar. Não tinha escolinha, não tinha cultinho. A gente crescia dentro da igreja, dentro do templo. Vai tomar água, vai no banheiro antes do culto começar, porque depois vocês não levantam mais. Então a gente ia ao banheiro, tomava água, voltava. O culto começou, não saía mais do lugar. Ali a gente ficava até o final do culto. E às vezes quando queria levantar, ela segurava, punha a mão na perna assim: senta aí. Não deixava. Era assim. Reverência. Temor fala de uma profunda reverência, de um profundo respeito. As coisas de Deus precisam ser profundamente respeitadas. As coisas dos céus precisam ser profundamente respeitadas. As coisas do reino precisam ser profundamente respeitadas. E o anjo bradou em alta voz, dizendo para Abraão: agora eu sei que você
tem temor a mim, então não faças nada com o garoto, não faças nada com o menino. E quando Abraão ouve aquela voz, se vira para trás, lá estava o cordeiro, a provisão. Deus proveu o cordeiro para que Abraão fizesse o sacrifício no lugar de Isaque. Faça com temor, faça com temor. Eu não sei como eu vou fazer. Faça com temor, se proponha a fazer com temor. Mas como eu farei? Que jeito? Só se propõe, só diga: eis-me aqui, só diga: Senhor, eu vou, Senhor, eu faço, Senhor, estou aqui. E aí vai com temor, porque quando o anjo bradar com você, quando o Senhor falar com você, você vai ver que Ele já providenciou tudo para você. Irmãos, preste atenção. Abraão fez uma correria, providenciou lenha, rachou lenha, providenciou a cavalgadura, providenciou tudo para ir fazer o que Deus pediu. Mas Deus providenciou para ele o cordeiro. Seja provedor das coisas de Deus, seja provedor da casa de Deus, seja provedor do reino, seja provedor das coisas do reino, das coisas dos céus, porque os céus também será provedor das suas coisas, das suas necessidades. Deus providenciará para você, porque Deus é Jeová Jiré, o Deus provedor. Como Abraão disse: este lugar aqui será chamado Yahvé Jiré, porque é assim que Deus se manifesta a nós, como Deus que provê, o Senhor provedor. Amém? Abraão toma o carneiro, o cordeiro, faz o sacrifício, e o anjo brada pela segunda vez. E o anjo, dessa vez, ele faz promessas. Ele fala com Abraão, fazendo promessas. Juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Agora o anjo revela a segunda chave observada em Abraão, mas ele revela essa chave fazendo promessas. Fazendo promessas. Essa palavra obediência, ela vem do latim oboedire, que significa, ou que é a união de duas palavras: escutar com atenção. Escutar com atenção.
Obe, né, de escutar, e audiere, de atenção. Então, isso é mais ou menos assim. É uma escuta ligada a uma atenção, seguida de algo que é uma consequência daquele que dá atenção, que é a ação. Se alguém me pede alguma coisa, eu escuto, mas eu não dou atenção àquele pedido, logo eu não vou agir, não haverá ação. Se não houve a ação, logo não é obediência. Porque obediência diz-se daquele que ouviu, deu atenção ao que ouviu e saiu para fazer. Isso é obediência. Se alguém falar para você assim: eu obedeci, mas obedeceu como? Você fez? Não, ainda não. Logo essa pessoa não deu nenhuma atenção ao que você pediu. Se eu pedir a alguém que tire essa caneca daqui, a pessoa ouve e fala assim para mim: ok, tá bom. Mas ela não se levanta para vir fazer, significa que ela escutou, mas ela não deu atenção. E se não der atenção, não haverá obediência. E o que aconteceu com Abraão foi exatamente isso. Quando Deus falou a Abraão, quando Deus pediu Isaque, Abraão disse: eis-me aqui. Abraão se levantou e começou a providenciar tudo para que o pedido de Deus fosse atendido. O que você diz do filho ou da filha que você pede para fazer alguma coisa, e o filho diz assim: tá bom mãe, tá bom pai, eu vou fazer. E quando passa um dia ou 2 dias, você pergunta: você fez? Ah, não fiz. Ainda que seja um bom filho, educado, né, o xodó da casa, etc e tal, não é obediente, não tem obediência, porque obediência fala daquele que escutou e agiu, e teve ação. É escutar mais atenção. Resultado: obediência. Entende? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado com você? O que o Senhor tem pedido a você? Você tem dado atenção? Você vem ao culto, o Senhor fala com você aqui, a mensagem é dada, a pregação é feita, o Senhor faz os seus pedidos, e você o que faz? Você escuta. E quando você escuta, você diz: glória a Deus, aleluia. Às vezes pula, bate palma, né? Às vezes até chora. E depois de escutar,
o que acontece? O que aconteceu? Houve um resultado? Não, eu não fiz. Você escutou então, mas não deu a devida atenção. Por isso não houve obediência. Então fique essas duas chaves com você: temor, mais obediência. Temor, mais obediência. E certamente você ouvirá Deus bradando também: José, Jaime, Renato, Maria, Márcia, agora eu sei que você tem temor a mim, e eu te abençoarei, 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 porque agora eu sei que você é obediente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Temor, obediência, duas chaves. E certamente a tua semeadura será uma semeadura em que haverá respostas positivas. Certamente a colheita também será farta, a colheita será grande, a colheita será maravilhosa. Com a mesma atenção, ou a mesma atenção que você dá às coisas da terra, dê também às coisas dos céus. Não tenha olhos só para as coisas da terra, mas tenha olhos para as coisas do céu, para as coisas do reino. Feche os seus olhos um instante. Deus maravilhoso, eu quero, Senhor, finalizar com esta oração em favor dos teus filhos, em favor da tua igreja, em favor do teu povo. Meu Deus, meu Pai, tudo aquilo que impede a tua igreja, o teu povo, de mostrar temor a ti, que caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Que haja temor, Senhor, nas mínimas coisas, com referência às coisas dos céus, às coisas do reino. Em nome de Jesus, que os teus filhos sejam abençoados, a ponto, ó Deus, de toda distração que leva os teus filhos a não ter atitude, ação, após uma fala, após um pedido, após ouvirem a tua voz. Em nome de Jesus, que haja obediência por parte do teu povo, obediência por parte dos teus filhos. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Aleluia, aleluia, Jesus. Pastor, vou fazer algo aqui, você me permite? Queria chamar a Stephanie aqui para louvar um pouquinho com o pessoal. Que música vocês vão cantar agora? Amém. Vocês deixam? Pode ser? Amém. Ela louvar um pouquinho com vocês, enquanto você fecha os seus olhos, porque o Senhor Deus Ele vai fazer você sentir uma necessidade muito grande de temer a tudo o que se refere às coisas dele.
Deus vai fazer você sentir uma necessidade muito grande de temer tudo que diz respeito às coisas dos céus. E Deus vai fazer você sentir uma necessidade muito grande em ser mais obediente. Sabe aquele filho que às vezes para e fica pensando: puxa, meu pai é tão bom para mim, minha mãe é tão boa para mim, eu preciso obedecer, eu preciso ser mais obediente aos meus pais. Pois é o que o Espírito Santo vai fazer você sentir agora. Essa necessidade de mudar, necessidade de mudar, necessidade de temor, necessidade de obediência, necessidade de temor, necessidade de obediência. Fecha os seus olhos, deixa Deus fazer, deixa o Eterno fazer neste momento, falar com você.